Salve, salve, gente boa! Seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: como encontrar o guia perfeito? Que tá todo mundo procurando, né? Vem comigo até o final aí, vamos junto! Não se esqueça de se inscrever, bem rápido, você vai clicar no botão de se inscrever e aciona o sininho, né, querido? Olha que barulhinho gostoso. Então você acionando o sininho, você é notificado a cada vídeo novo que é postado no canal, com o objetivo de estar abençoando a sua vida, estar enriquecendo o seu dia, fortalecendo a sua fé, preparando você para as coisas que há de vir. Você está preparado para aquilo que há de vir? Então ajuda a gente aí curtindo, comentando e compartilhando, a preparar também outras pessoas, a levar a instrução a respeito da palavra, a levar uma aproximação da palavra, a levar esse amor, essa paixão pela palavra também a outras pessoas. Curtindo e comentando, o próprio YouTube já recomenda isso de uma maneira, seus cálculos de algoritmo faz isso de maneira orgânica, e compartilhando você vai fazer chegar a pessoas que eu jamais alcançaria se não fosse por você. Ajuda a gente aí, a gente está quase chegando no objetivo nosso aí de inscritos no canal. Graças a Deus, eu agradeço a você que tem feito isso, tem ajudado a gente. Então continua ajudando aí, vamos abençoar mais pessoas. Jesus disse que faríamos obras maiores, então vamos seguir fazendo obras maiores. Conto contigo nessa aí, texto desse vídeo, a quarta trombeta, capítulo 8 de Apocalipse, versículos 12 e 13. Então, capítulo 8 de Apocalipse, versículos 12 e 13, dizem assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Essa é a quarta trombeta. São 7, então vem 3 anjos. As próximas 3 trombetas é o que a Bíblia vai mencionar aqui de 3 ais. Então são mais versículos. A gente viu nessas 3 primeiras trombetas, né? A primeira trombeta é um versículo, a segunda e a terceira são 2 versículos, mas as próximas têm uma abrangência maior, tem um significado maior, tem um simbolismo maior. Inclusive a gente vai ver essas questões. Será que a igreja vai estar durante todas essas trombetas? Será que não? Então isso aí a gente vai tentar ajudar a entender isso no próximo vídeo. Então não perca o próximo vídeo com relação a isso, porque esse versículo 13 ele está alertando para os próximos 3 ais. Ou seja, quando fala que essa águia passa aqui voando, é alguma voz, algum anjo, algum ser que vai anunciando e todo mundo está ouvindo, tá? Então aqui o que a gente entende aqui é que todo mundo está escutando esse aviso, ou seja, o aviso está sendo dado de uma determinada maneira que o mundo inteiro está recebendo esse aviso. Assim como hoje tem muitas pessoas recebendo avisos, as pessoas estão recebendo avisos do fim. Jesus está voltando e as pessoas não estão preocupadas, não estão ouvindo e não estão dando atenção aos avisos. Então, cuidado ao rejeitar avisos. Muito cuidado ao desprezar um aviso. Então, não cultive uma cultura no teu coração de desprezar avisos e alertas. Você pode acabar muito mal. Imagina, por exemplo, a hipótese de que nessa época aqui o Espírito Santo já não vai estar presente, a igreja já não vai estar presente, muito possivelmente pessoas que você ama se foram arrebatadas ou mortos, e muita gente aqui já está sozinho e sem esperança. Querido, eu não quero passar por esse momento. Se a igreja vai estar aqui presente ou não, o fato é que eu não vou rejeitar aviso nenhum. Eu não vou rejeitar os alertas da palavra de Deus. Então, quando esse quarto anjo toca a trombeta, fala que foi ferida a terça parte do sol, da luz, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. Não há uma identificação clara. A dúvida aqui é se as estrelas, a lua e o sol vão ter neles, nas características deles, algo que vai escurecer a terça parte. Será que é isso? A gente está vendo aí indícios, cientistas têm falado de manchas no sol.
né? E o próprio Sol já perdendo a terça parte, a ideia que a gente tem aqui na Terra olhando para o céu, quando a gente sabe que as estrelas que a gente vê e a própria Lua que a gente vê à noite, o brilho delas não são... As estrelas até têm luz própria, né, que vem de longe, mas uma boa parte do que a gente vê de brilho dela, mesmo sendo um brilho próprio, a Lua não tem um brilho próprio, mas o que a gente vê desse brilho do céu durante a noite é um reflexo da luz do Sol, que é a nossa estrela guia aqui na Terra. Então, se apenas o Sol perder a terça parte, muito provavelmente a gente já vai ver uma redução no brilho das estrelas e da Lua que a gente vê durante a noite. Então, não há uma precisão se é uma coisa na anatomia, né, na estrutura do Sol, da Lua e das estrelas, que vão perder essa terça parte, ou se é, por exemplo, como aconteceu no Egito, lá no Êxodo, capítulo 10. Eu recomendo a você a leitura de Êxodo 10 a partir do versículo 21. Então, lá em Êxodo, capítulo 10, a partir do versículo 21, vai falar da nona praga. E o que a gente vai observar muito aqui, querido, é que é o seguinte: as primeiras 4 pragas das trombetas, né, vão atacar os aspectos mais importantes, que é terra, mar, a água fresca, que a gente fez a distinção aí entre fonte de águas e o mar no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior. E o céu, que é o firmamento. Então, as 4 primeiras taças afetam exatamente as mesmas 4 regiões. Lá em Apocalipse 16 vai falar sobre as 4 primeiras taças. Então, essas 4 primeiras pragas das 4 primeiras trombetas aqui vão afetar muito semelhante ao que está lá em Apocalipse 16, nas 4 primeiras taças. E a nona praga, e a gente vai ver muita característica, embora não seja a questão das 4 primeiras, mas a gente vai ver muitas características das pragas do Egito associadas aqui, refletidas aqui. Ou seja, é como se as pragas lá do Egito, fosse Deus falando assim: olha, eu já fiz um dia, então você pode acreditar que é possível acontecer de novo. Então, para o povo do Egito, era muito difícil entender como seria aquela praga. Para nós hoje, não. Para o povo daquela época, talvez eles não conseguissem imaginar como aquilo se daria. Para nós hoje, não. Então, hoje, a gente tem todos os indicativos para entender que não há nenhuma impossibilidade nessas pragas aqui, dessas trombetas. Que não há nada impossível, que não há nada aqui que a gente já não tenha visto uma amostra grátis, digamos assim, de coisas semelhantes a essas aqui. Então, hoje, nós podemos olhar para isso aqui e falar: meu Deus, isso aqui é muito possível de acontecer. Então, volto a repetir aquilo que a gente falou no primeiro vídeo correspondente ao livro de Apocalipse e no vídeo correspondente ao primeiro versículo do capítulo 6 de Apocalipse. A gente não está falando aqui de possibilidades e probabilidades. A gente está falando aqui de uma realidade. O fato de ser futura não tira o efeito real daquilo que vai acontecer. Então, a gente não sabe se vai ser semelhante ao que aconteceu no Egito, relatado lá em Êxodo capítulo 10, ou se vai ser de uma outra maneira, atingindo realmente a estrutura do Sol, da Terra e das estrelas. O que a gente entende é que haverá uma treva, porque uma terça parte, querido, dessa iluminação sendo perdida, já traz uma sensação muito ruim, já traz um aspecto muito ruim. Quando a gente participa de um eclipse do Sol, por exemplo, se você assiste o eclipse do Sol, já dá um sentimento meio sombrio, as coisas ficam meio tenebrosas aqui. Então há todo um aspecto voltado para esse sentido. E uma outra coisa que chama muito a atenção é porque é o seguinte, aqui a gente está falando da 4ª trombeta, vai vir agora os ais. Mas essas 4 primeiras trombetas afetaram o quê? A terra, o mar, a água fresca e o céu. A gente falou no vídeo anterior na questão das fontes. As fontes de alegria, a fonte da tua fé, a fonte da justiça. E o que a gente vai perceber aqui, não de uma maneira explícita da palavra, mas de uma maneira nas entrelinhas,
é que no final dos tempos, e aí eu estou começando a refletir, e Deus foi me incomodando nessa palavra, olhando para o nosso mundo hoje, para o caminhar da humanidade hoje, o que a gente vai perceber é que bem próximo da segunda vinda de Jesus Cristo, bem ali no início do domínio do anticristo, bem ali no início do domínio da iniquidade, a gente vai observar o mundo voltado para as coisas terrenas, terra, mar, água e céu. A gente vai ver com que esses 4 elementos, eles estão dominando, e as fontes de vida das pessoas, as fontes de alegria, de justiça e de fé, elas estão muito apoiadas nesses 4 elementos. O que a gente vai observar aqui dessas trombetas é que ao tocar nisso, todo o desespero, todo o horror, toda a amargura do povo da terra, ela acontece com mais intensidade do que a gente poderia observar em outras épocas, é porque nesse momento aqui do mundo, o mundo vai estar com todas as suas fontes de fé, alegria e esperança depositadas nesses 4 elementos. E aí é interessante a gente observar isso, porque a gente vê todo um movimento e toda uma pressão psicológica para que você se preocupe com esses 4 elementos. Por quê? Ao voltar a tua atenção, o teu coração, a tua fé para os elementos terrenos, você se prende nos elementos terrenos, e isso traz um link muito forte para o humanismo do 666. Então, quando você está ligado demais a esses elementos, isso vai fazer com que você dê um aspecto muito superior e você supervalorize o humano como aquele ser, a origem da solução para os problemas dos 4 elementos. Estão entendendo essa associação? O mundo está preparando o ser humano para ficar preso a esses 4 elementos, porque vai surgir um outro humano com uma solução para esses 4 elementos. E quando ele falar desses 4 elementos, que vai solucionar os problemas desses 4 elementos, para as pessoas dessa época, que é um pouco futura, mas que a gente já está vivendo aqui, vai ser a melhor notícia que ela já ouviu no mundo. Então, se você não apoia a tua fé nos 4 elementos, se você não apoia as tuas esperanças nos 4 elementos, mas em Deus, independente do que acontece nos 4 elementos, você está olhando para Deus e a tua fé, a tua esperança não é abalada. Agora, quando os 4 elementos eles são a fonte da tua fé e da tua esperança, se eles são abalados, a tua fé, a tua esperança, ela é abalada. E aí você está com o coração completamente aberto para a solução do anticristo. O anticristo vai vir, o iníquo vai vir com o duplo pensar, né? Fala de amor e age com ódio, fala de justiça e age com iniquidade, fala de verdade, mas a sua prática não condiz com aquilo que ele fala. Ele prega a verdade, mas vive a mentira e vive enganando e vive para enganar. A gente já está vendo aí, você já deve ter lembrado de vários nomes aí que já estão fazendo isso. Então por quê? Porque o duplo pensar está preparando o homem para fixar a sua origem, a sua fé, a origem das suas alegrias, do seu amor, da sua esperança nas coisas terrenas. Porque aí o anticristo, quando ele vier com a sua solução, os olhos não estão mais no céu, os olhos já não estarão mais no céu, e aí qualquer solução aqui da terra vai ser uma alegria. Por isso que a gente vai entender lá no capítulo 9 de Apocalipse, versículo 20, por que as pessoas não se arrependeram. A gente vai falar ainda sobre isso daqui a alguns vídeos para frente, mas eu já estou antecipando aqui, dando spoiler disso. Por que as pessoas não vão se arrepender dos seus pecados? Por que todas as catástrofes e calamidades da terra não vão levar a pessoa para o arrependimento? Primeiro, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui para convencer o homem. Segundo, porque a solução do anticristo vai ser tudo o que elas vão esperar, porque elas já foram mentalmente, psicologicamente preparadas para a solução do anticristo. Não deposite as suas fontes de fé, de esperança, de alegria e de futuro nos 4 elementos da terra. Muito cuidado se os 4 elementos da terra estão tomando muito conta
da tua vida e das tuas atitudes, do teu dia a dia. Muito cuidado com isso. Volte os olhos para o Senhor. Fixe os teus olhos sempre no Senhor. A tua fé tem que estar na palavra. A tua fé tem que estar na Bíblia. A tua fé tem que estar em Deus. Não deposite a tua fé nos 4 elementos. Foge de tudo que aponta os 4 elementos como o centro de todas as coisas, de todas as alegrias. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você não deva preservar, que você não deva se preocupar com o meio ambiente. Não estou dizendo isso. Essa é uma preocupação natural como criação de Deus. Você deve se preocupar com o meio ambiente, com todas as coisas, como criação de Deus e não como Deus. Uma coisa é eu me preocupar com o meio ambiente, com os animais, com a vegetação, com as fontes dos rios, com a preservação, né, das coisas, com o ar que eu respiro. Eu me preocupar com isso tudo como criação de Deus. Outra coisa é eu entender que eles são tudo para mim, que sem eles eu não vou viver, que sem eles não há esperança para mim. São 2 coisas completamente diferentes. A gente não pode confundir isso. Então, cultive, preserve, se preocupe com a natureza como criação de um Deus que é maior e está acima da natureza. A tua dependência tem que estar em Deus e não na natureza. Você vai preservar porque ama Deus. Você vai preservar porque é uma criação de Deus e ao agir contra isso, você está agindo contra o Criador. Se você destrói a criatura, você está destruindo o Criador e todas as intenções do Criador. Então preocupe-se com as criaturas para não afetar o Criador, mas não tire os seus olhos do Criador, transformando as criaturas em deuses. São completamente diferentes. O que a gente está falando aqui é depositar a tua confiança nisso. Se não acontecer, se ainda que os montes se movam, né, o canto lá de Abacuque, né, e ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei em quem? Em Deus. Nunca esqueça disso. Faça disso o lema da sua vida. Cultive, proteja e preserve todas as coisas criadas, não se esquecendo que aquilo é coisa criada, aquilo não é um Deus. É a Deus que é em Deus que deve estar as fontes de todas as coisas. Ele é o teu guia perfeito. Ele é o teu guia mais do que perfeito. Muito cuidado na hora para não se permitir ser enganado pelo mundo e mudar a direção do teu olhar, da fonte do teu propósito e você procurar ter como guias os 4 elementos da terra. Teu guia tem que ser Deus. Teu guia tem que ser Jesus. É com Ele que a gente vai se encontrar e nenhum desses 4 elementos aqui vão ter a menor importância no dia que a gente estiver diante de Deus. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.